Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso grupo de estudos sobre o livro Mentes Únicas, escrito pelo Dr. Clay e pela Luciana Brits. Eu sou Cláudia Mesitieri, psicóloga e pedagoga. Hoje nós iremos concluir o estudo do capítulo 6 e eu vou falar de forma mais específica sobre a aprendizagem da leitura, escrita e matemática no autismo. Vamos lá? Sabemos que a leitura consiste na capacidade de pronunciar e dar sentido a uma palavra a partir da compreensão dos sinais gráficos. Já escrever é a capacidade de codificar graficamente os sons que correspondem a uma palavra, ok? Vamos falar primeiro sobre a leitura. Qual é o objetivo maior da leitura? É a compreensão. Eu, como professora alfabetizadora, identificava quando o aluno estava nessa fase de leitura e ele lia, mas não compreendia o que estava escrito. Isso acontece principalmente no iniciozinho da aquisição da leitura. Por exemplo, ele lia a palavra fivela, ok? Ele lia, mas não compreendia o que era uma fivela. E poderia ser, então, por dois motivos. O primeiro motivo é que ele colocava sua atenção na decodificação, ou seja, em emitir para mim os sons de cada letra. E ainda não dava conta de, ao mesmo tempo, se preocupar com o significado do que ele leu. E o segundo ponto, da falta de compreensão daquela palavra. Poderia ser pelo conhecimento de mundo, ou seja, a palavra fivela não fazia parte do ambiente dele, por isso não era parte do seu repertório de fala. Assim, apenas ele falava a palavra fivela, sem compreender o que era. Também podemos compreender sem ler. A professora, por exemplo, faz a leitura de um texto e os alunos compreendem sem ter lido, simplesmente ouvindo. Um dos maiores problemas da aprendizagem da leitura hoje é a compreensão. As pessoas decodificam as palavras, mas não compreendem o seu significado. Essas pessoas são tidas como analfabetos funcionais. É importante, por exemplo, quando nós lemos para uma criança, mostrar aonde que nós estamos lendo com o dedo. Ou, se for no virtual, mostrar com o cursor, que o som que sai da sua boca é porque você lê cada palavra. Isso ajuda a criança, ou mesmo o adulto que está aprendendo a ler, a perceber e ir atribuindo um significado a cada palavra lida. A leitura implica tanto na capacidade de reconhecer, como também de dar sentido às palavras. De acordo com os autores, as competências que as crianças entre 3 a 7 anos de idade devem desenvolver para a aprendizagem tanto da leitura como da escrita são a capacidade de identificar visualmente as letras, conhecer todo o alfabeto, desenvolver a consciência fonológica. E o que é isso? É o conhecimento e a associação letra-som. Desenvolver a capacidade de nomear figuras, objetos, nomear cores, letras, desenvolver habilidades necessárias para a escrita do próprio nome. Vejam que interessante o que os autores nos trazem. Quando comparadas crianças sem autismo com as que têm o autismo na fase entre 3 a 7 anos, a capacidade de adquirir as competências que nomeei agora, as crianças com e sem autismo geralmente conseguem adquirir as mesmas habilidades. E ainda, as crianças com autismo podem ficar à frente do desenvolvimento das crianças sem autismo. No entanto, quando as habilidades a serem adquiridas vão ficando mais complexas, elas tendem a ficar para trás e começam a ter lacunas de aprendizagem. Por exemplo, enquanto o vocabulário permanece repetitivo ou é apenas expressivo, na comparação, as crianças com e sem autismo ficam empatadas. Mas quando o vocabulário passa a ser mais variado,
com necessidade de maior compreensão do significado e da gama de possibilidades de usar palavras iguais, como manga, por exemplo, que pode ser a manga de uma camisa ou mesmo uma fruta, que irá aparecer em contextos diferentes, ou seja, os significados mudam. O rendimento do aluno com autismo cai e se torna inferior se comparado ao atendimento das crianças sem autismo. Parece que no uso de palavras isoladas, as crianças com autismo vão bem, mas quando as palavras são associadas a um texto, a capacidade de reconhecer cai e a compreensão do que lê se reduz e muito. Além disso, as habilidades narrativas bem desenvolvidas dependem da capacidade, durante a leitura, de se antecipar ao que imediatamente vem escrito, de perceber a intencionalidade. Tudo isso é muito difícil para a criança com autismo. E como fazer? Por meio de uma avaliação constante, com o objetivo de monitorar de perto os progressos e as dificuldades que a criança com autismo apresenta, revendo e definindo estratégias pedagógicas e solicitando avaliação e intervenção com especialistas para minimizar as dificuldades da criança, cada caso deve ser analisado detalhadamente. E quanto à escrita? Vamos pensar, quem é professor alfabetizador vai saber me responder. O que aprendemos primeiro de acordo com as evidências e pesquisas? A ler ou a escrever? A leitura antecede a escrita, porque para escrever o cérebro precisa estar mais maduro, ou seja, porque envolve mais habilidades como a força muscular, a linguagem, planejamento motor. Na prática, com relação à escrita, as crianças com autismo podem ter dificuldade para segurar no lápis, apresentar uma escrita ilegível pela dificuldade motora, e isso tudo vai ser considerado ao se adotar a metodologia para alfabetizar crianças com autismo, porque a aprendizagem da escrita é extremamente trabalhosa, porque além de exigir muito esforço mental, depende também da boa capacidade de integração de várias habilidades ao mesmo tempo. Isso pode ser minimizado quando a escola atenta a isso, solicita que a família busque avaliação com o psicomotricista para saber se há necessidade de maior estimulação em consultório, que auxiliará nas atividades que já são desenvolvidas pela escola pedagogicamente. Nos casos onde isso não for possível, podendo ajudar, nós faremos com que o uso do material seja adaptado com lápis mais grossos, antiderrapantes e folhas com superfície mais áspera. Verificar constantemente se o aluno está corretamente sentado e apoiado, também para melhorar postura e o equilíbrio durante o ato de escrever, criando e propiciando assim um clima de maior motivação, visto que essas estratégias permitem que a criança se sinta bem no espaço da sala de aula. E para finalizar, vamos falar da aprendizagem matemática no autismo. A aprendizagem matemática, assim como da leitura e da escrita, também depende da aquisição de determinadas habilidades, como atenção, linguagem, memória verbal e não verbal, capacidade executiva e ainda de requisitos mais específicos, como a consciência numérica, a compreensão de fatos, conceitos, propriedades e abstração. As atividades matemáticas exigem prontidão e foco, pois é um processo em que, dependendo da posição do número, das vírgulas, dos símbolos, o raciocínio passa a ser outro. As pesquisas da relação entre o transtorno do espectro do autismo e a aprendizagem matemática ainda são poucas, mas muitos pesquisadores têm demonstrado que, como os autistas apresentam grandes dificuldades de planejamento sequencial, organização, desatenção, percepção do erro e capacidade de fazer inferências e gerar hipóteses, a aprendizagem dessa disciplina é um desafio para a maioria deles.
por causa das suas dificuldades. Sobretudo, ao terem que resolver os ditos problemas matemáticos, a não ser que tenham a matemática como o hiperfoco deles, podem ter, inclusive, altas habilidades nessa área, como um extraordinário poder de cálculo. Foi observada grande dificuldade entre as pessoas com autismo em conseguir representar o mesmo número de formas matemáticas diferentes. Por exemplo, que 8 é igual a 4 mais 4, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Figuras que são iguais à palavra 8 e assim sucessivamente. Então, quais as estratégias mais eficientes para ensinar a matemática para pessoas com autismo? Primeiro, deve-se levar em conta a idade, a maturidade e a motivação individual para cumprir tarefas matemáticas. Muitos autores recomendam que a matemática seja ensinada de maneira integrada aos acontecimentos do cotidiano e à experiência prática, utilizando as experiências do dia a dia para resolver problemas comuns da vida real. Sendo assim, os alunos podem compreender melhor determinados conceitos e expressões que se envolvem símbolos e números. O uso da tecnologia digital nesse sentido tem sido considerado uma das estratégias mais eficazes para o ensino da matemática, porque o computador oferece processos mais visuais, espaciais e mostra fatos matemáticos concretizados pelas imagens diretas e objetivas. Importante, anote aí. No caso do uso de computadores e celulares, os autores sugerem que sejam levados em conta as sensibilidades sensoriais de cada criança com autismo para a construção de atividades que contemplem contraste entre fonte e fundo, a simplicidade, poucos itens na tela, interface clara com tons pastel, sem distratores ou imagens de fundo, e uso de botões e ícones, linguagem visual, direta, clara. Isso proporciona maior conforto à criança e facilita o engajamento dela nas atividades, ok? Hoje ficamos por aqui e até semana que vem no vídeo que falarei sobre o conceito de deficiência no autismo, a cobertura das leis, concluindo o estudo dessa obra tão rica. E será nosso último dia de estudo do livro. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Um beijo, até lá!